começar assim. Primeiramente, vocês já estudaram o que é ética, que ela vem da palavra ethos, que ela representa um conjunto de costumes, certo? Então, quando eu vou falar de ética, eu vou falar assim, a ética é um conjunto de costumes e fatores e valores que cada pessoa carrega consigo. Cada um tem isso, certo? De acordo, claro, com o ambiente em que vive. Ponto. Agora, moral. O que é moral? Por exemplo, ali, eu falei para vocês que hoje é o dia, oficialmente, eu gosto de usar essas coisas da atualidade para falar dos conceitos de filosofia, geografia e tudo, né? Então tá, vamos falar da moral, do sentimento moral, da moral em si, pensando nas datas de hoje. Hoje é o dia nacional nosso aqui, do descobrimento do Brasil. Qual é a moral dos portugueses em chegarem aqui e criarem uma situação de descoberta de uma terra nova para eles, se esta terra estava habitada? Não tem lógica. A palavra descoberta, se você for procurar no dicionário, descobrir significa tirar da escuridão, tirar da invisibilidade, tá? Descobrir é isso. Ou seja, é tornar público e de conhecimento de todos. Tá, mas acontece que já tinham sociedades aqui, não era uma ou duas, eram centenas de sociedades nativas indígenas no Brasil e que já viviam aqui. Então, o português, quando ele chega, nosso país não foi descoberto pelos europeus, pelos portugueses. O nosso país foi colonizado. Deveria ser hoje o dia da colonização portuguesa no Brasil. Aí a data estaria nomeada de maneira correta. Mas torna-se, eu já vou explicar o conceito de moral, tá? Torna-se imoral eu chamar essa data de data do descobrimento do Brasil, porque ele já havia sido descoberto, já existiam pessoas, sociedades falando, vivendo, transformando esse espaço geográfico, tá? Então, se já tínhamos tudo isso, eu não posso falar em descobrimento do Brasil. Chega a ser uma palavra que no Brasil ela é imoral, mas para os portugueses ela tem moral sim. Eu já vou explicar a diferença entre moral e imoral. Então, acaba se tornando que no comum, no dia a dia nosso, no coloquial, a gente aprimorou isso, de acordo com eles, como uma data de descoberta, e nós, no Brasil, acabamos chamando, sem pensar muito a respeito, a gente deveria filosofar mais as coisas que fala, né? A gente acaba também chamando de descobrimento do Brasil, tá? Outra situação, hoje é dia nacional, né, a data nacional nossa, descobrimento, já disse para vocês, do Brasil. Data mundial, hoje é o Dia Mundial da Terra. E quando eu falo Dia Mundial da Terra, eu estou falando da Terra em todos os sentidos. Eu estou falando dos seres vivos, eu estou falando da TGS, que é a Teoria Geral dos Sistemas. Quando eu falo hidrosfera, atmosfera, litosfera, eu estou falando de toda a dinâmica do planeta. Eu estou falando do lugar, único lugar, que é o nosso ecos, é a nossa casa, certo? Ecologia vem disso, é o estudo da nossa casa, tá? Então, quando a gente pensa que hoje é o Dia Mundial da Terra, em plena situação que a gente está vivendo, de um vírus que está contaminando países, destruindo economias, colocando pessoas à deriva, à margem, né? Tanto pela questão de saúde quanto pela questão de emprego, de economia, patrões desesperados, empregados desesperados, pessoas doentes desesperadas com tudo isso. Quando a gente pensa nessas situações, e aí, quem tem moral para criticar ou para falar alguma coisa sobre a situação que nós estamos vivendo? Afinal de contas, se vocês forem analisar, nunca deixem de analisar assim, na nossa sociedade virou senso comum a gente tirar a autorresponsabilidade e colocar a responsabilidade das coisas sempre nos outros, naquele que não me acordou, no relógio que não despertou, no presidente que não entende das leis, no presidente que ignorou o fator econômico, o prefeito que ignorou os fatores de saúde. Sempre tem um culpado. Só que aí, antes de achar culpado, a gente tem que ter autorresponsabilidade de avaliar quem tem moral. O assunto da nossa aula hoje é moral, né?
Então, quem tem moral para fazer todas essas críticas? Quem tem moral para dizer o que é certo e o que é errado? Afinal de contas, e agora eu vou dizer para vocês o que é o conceito de moral. Quem tem lápis e caneta, anota aí, porque na apostila de vocês, de filosofia, eles começam a falar de moral sem dizer o que é a moral. Eles colocam a moral lá na... Eu estou com a apostila aqui na mão. Eles colocam a moral a partir da moral provisória da página 21. Eles já estão falando como que o Maquiavel pensa a moral e de que maneira que ela acontece, mas ninguém dá um conceito de moral na apostila. Tá bom. Então, ele diz que tem uma moral X, uma moral Y, uma moral política e uma moral privada. Ok, mas o que é moral? O que quer dizer moral? Bom, segundo a filosofia, conceito, né, dentro da filosofia de moral é conjunto de valores e normas sobre o que é certo e o que é errado, vírgula, dentro do contexto de uma sociedade, tá bom? Então, pensem bem sobre isso. Ó, eu vou repetir. Conjunto de valores e crenças, valores e normas, não é só uma crença, né? É o que existe de norma dentro de uma sociedade. Então, conjunto de valores e normas sobre o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade. Isso significa que coisas que eu considero certas, que são moralmente aceitáveis na minha sociedade, podem ser imorais em outras sociedades. Na nossa sociedade, a gente come carne e tá tudo bem, porque é costume nosso. Agora, na Índia, se eu estiver em áreas como que falam o hindi, que praticam a religião hinduísta, se eu estiver ali naquela parte do Rajastão, naquela área ali dentro da Índia, e eu falar sobre comer carne de gado, eu estou sendo absolutamente imoral. Eu estou indo contra princípios religiosos. Eu estou indo contra um conjunto de valores que coloca as vacas, os bois, enfim, como seres superiores e que tem uma classificação, uma hierarquia muito maior do que a minha. Quem sou eu para comer a carne deles? Então, dentro dessa sociedade, é absolutamente imoral eu falar em comer carne de gado. E na nossa sociedade é senso comum. Todo mundo come, né? Faz parte do dia a dia comer a carne de gado. Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, vamos lá. Uma próxima situação que na nossa sociedade, por exemplo, pode ser considerada imoral e em outras é comum, tá tudo certo, tá tudo bem. O próprio fator dessa culinária totalmente exótica em várias partes do mundo, e eu não estou falando da China, tá bom? Porque agora tem uma mania de falar mal de chinês, né? Que absurdo. Não é bem assim que funciona. Cada sociedade na sua, cada aspecto cultural na sua. Não, entendem? É disso que eu estou falando. Quem tem moral de criticar outra sociedade, sendo que moral é um conjunto de valores e normas sobre o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade. Então, a moral que se aplica aqui no Brasil, de repente, não é a mesma moral lá fora, tá? Tem religiões que usam a cruz como símbolo, né? Como o catolicismo, por exemplo, tem outras religiões que usam a cruz como um símbolo bom, como um símbolo de redenção, como um símbolo de pagamento dos pecados, enfim, e de reconhecimento do que Jesus fez. Tem religiões que a cruz é imoral, porque a cruz não representa nenhum valor bom, ela representa a morte, a destruição de Jesus por nossa causa, que nós não fizemos nada na época para impedir, que nós poderíamos ter nos tornado seres humanos melhores para que Deus não precisasse permitir isso, entendem? Então, a questão da moral tem que sempre ser entendida assim. Se eu disser que moral, o conceito de moral é valores e normas sobre o que é certo e errado, e parei aí, não está certo. Quando eu falo de moral, o conceito correto é conjunto de valores e normas sobre o que é bom, sobre o que é certo ou errado dentro de uma sociedade, dentro daquele contexto, daquela situação. Tá? Aí eu posso dizer se isso é moral ou imoral. Vamos pensar que enquanto seres humanos, na sociedade chamada humanos no planeta Terra, nós não temos tido um comportamento muito moral. E hoje é um dia perfeito para fazer essa análise, né? Hoje é o Dia Mundial da Terra, do único lugar, do único espaço que a gente tem para sobreviver. Ninguém vai se mudar para Saturno, tá? Nem ao menos para a Lua ou para Marte, que seriam as mais cotadas no momento, mas que ainda é impossível de acontecer.
Então, como tem sido as nossas ações em relação a esse planeta em pleno Dia Mundial da Terra? Pensem sobre isso, é bem importante. Dia Mundial da Terra, eu não estou falando de cuidar de planta, não estou falando de cuidar de animais, nem cuidar da água, e nem ajudar a pessoa que está precisando. Eu estou falando de cuidar de plantas por causa dos animais por causa das pessoas por causa do planeta e de tudo interligado. Não é uma coisa ou outra. Eu já faço minha parte, eu cuido das plantas, grande coisa. Cuida das plantas, mas é estúpido com as pessoas, trata mal as pessoas, certo? Desdenha dos animais, finge que não vê se tem um animal precisando. Não é assim que funciona. Quando a gente quer ter moral enquanto ser humano nesta grande sociedade que é a humanidade no planeta Terra, é bem importante que a gente avalie, analise qual tem sido a nossa postura, que o nosso conjunto de valores e normas sobre o que é certo e errado se encaixa dentro dessa determinada sociedade do planeta Terra e o convívio bom de todo mundo. Gente, tem gente falando. Aí não dá. Peraí. Claro que eu quero que vocês falem, mas quando vocês tiverem dúvida ou coisa assim, tá? Então tá, entendido o que é moral? Espero que sim, mas vocês me sinalizem se quiserem abrir microfone, falar. Se vocês discordam também, a gente pode debater sobre isso. Aí a gente vai discutir com o Maquiavel, com o Descartes, vamos discutir com o Baruch de Spinoza, né? A gente fala com eles, olha, nós não concordamos que moral seja isso. Mas por enquanto, na filosofia, apesar das diversas formas de interpretar, como eu disse, cada um deles vai ter uma leitura sobre isso. Moral, enquanto conceito na filosofia, continua sendo, vou repetir pela acho, quinta ou sexta vez, né? Conjunto de valores e normas sobre o que é certo e errado dentro de uma determinada sociedade. Ok? Ô, Pro, Oi. a moral pode ser entendida como as leis de um país? Não, não. As leis estão, é o contrário. São as leis que trazem a moral para dentro delas. As leis são feitas de acordo com a moral, mas elas não são a moral. Entendeu? Tá, entendi. Obrigada. Tá? As leis elas são feitas a partir dessa moral, tá? Então tá. Olha só, eu vou só falar rapidinho do Maquiavel, porque o Maquiavel é um cara bem polêmico, assim, né? Mas só para o Maquiavel, ele dizia que existia uma diferença entre moral pública e moral privada. Analisem bem isso. Ele dizia que a diferença entre moral pública e moral privada é que na frente das pessoas, ou quando você é um príncipe, um rei, que é o livro principal que ele escreveu, né? O Príncipe de Maquiavel. Quando você está em um cargo público ou quando você tem que se expressar publicamente, falar para muitas pessoas, a sua moral pode ser uma, mas a sua moral lá dentro de casa, a sua moral contigo mesmo pode ser outra, é diferente. Segundo Maquiavel, a moral pública é diferente da moral privada. Mas se a moral pública, agora eu vou problematizar Maquiavel, se a moral pública for diferente da moral privada, ela deixa de ser moral. Porque moral é um conjunto, é tudo junto, de regras e valores, tá? Sobre o que é certo e o que é errado dentro daquele contexto. Então, como é que eu vou ser uma pessoa que pensa que é certo, sim, pegar e soltar todo mundo para voltar a trabalhar, voltar para a escola? Eu considero isso certo, mas é dentro da minha sociedade, essa forma de pensar, é dentro desse contexto. Ela é certa ou ela é errada? O conjunto de normas e valores que vai valer para todo mundo, que vai ser bom para todos, me diz que eu posso fazer isso? É moral? Entenderam? É nessa perspectiva. Ou a minha moral privada e pública podem ser diferentes. Eu falo para todo mundo, galera, volta. É sério. Vai trabalhar, vai para a escola, vai se divertir. Vocês estão enxergando vírus? Alguém está vendo vírus? Ninguém está vendo vírus? Que vírus é esse? Ah, e outra, matou 4, 5 numa cidade ali, grande coisa. Morre gente todo dia. E dentro da minha casa tem todos os cuidados, tem pessoal usando máscara, a galera da limpeza está toda trabalhando dia e noite com álcool gel, com máscara no rosto. As pessoas, sabe, eu estou evitando ao máximo qualquer aproximação de pessoas de fora na minha casa para não ter contágio. Foi totalmente mudada a dinâmica de funcionamento da minha casa e lá fora eu libero todo mundo. Essa é a moral que o Maquiavel diz, que a moral pública é diferente da privada. Só que daí ela deixa de ser, de certa forma, né, gente? Ela deixa de ser moral. Porque a moral tem que ser esse conjunto em todas as situações.
tá? Mas e a moral quando tu vai para outros países? Não seria diferente da tua moral pessoal? Não, não existe moral pessoal. Pessoal é a ética. Moral você carrega de acordo com a sociedade em que você vive. Entendeu? Se eu disser assim que eu moro no Brasil e deixa eu pensar um exemplo aqui rapidinho. Eu moro no Brasil e eu como carne de bebê, de feto. Não, mas daí não tem nenhum país que faça isso. Bom, na Peraí. Índia, Tu quer falar da visto carne para de os gado, olhos mas não vai caber no cumprimentar exemplo com a que eu, não vai caber no exemplo que eu quero dar, não vai dar certo. Assim, ó, tá, deixa eu te explicar. Se no meu país não é certo, a maioria das pessoas concorda, e é uma regra, é um conjunto de valores e normas no meu país, que aqui ninguém quer um governo ditatorial, todo mundo quer um governo democrático, ou pelo menos a grande maioria quer um governo democrático, justamente para a gente poder se expressar, para a gente poder trocar opinião, para a gente poder ter liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. A maioria das pessoas querem um regime democrático. Então, eu digo que a democracia no meu país é moral, porque ela faz parte do conjunto de normas e valores que se entendem que são certas dentro da minha sociedade. Aí eu chego numa sociedade árabe, por exemplo, chego num país árabe de religião muçulmana ortodoxa, em que o grupo é xiita, eu sou uma mulher, e eu chego lá me impondo, porque eu estou levando a moral da minha sociedade. Eu chego lá de roupa curta, com com o cabelo preso, sem véu, sem lenço, sem nada, sabe? Com uma blusa degotada, não precisa nem ser degotada, uma blusa de manga curta, com uma saia até o joelho, nem vou exagerar, certo? Eu chego dessa forma. Como eu serei vista lá? Como uma pessoa absolutamente imoral, porque dentro do conjunto de normas e valores deles, eu estou agindo de maneira incorreta. Quem está errado nessa história? Eu. Porque se eu estou indo para dentro de uma outra sociedade, eu me adapto àquela situação. Não que eu vá pensar como eles. A partir de hoje, eu vi que está errado eu usar a minha saia, meu vestido. Não, mas eu me adapto àquele sistema moral e quando eu saio de lá, tudo bem, eu entendo que o meu é o meu, acabou. Mas eu me adapto por quê? Por respeito. Respeito é o que tem em comum entre ética e moral, certo? Mas vamos lá. Vamos para a moral agora. Eu estava falando da moral do Maquiavel, sobre a diferença entre moral pública e privada, né? Então, agora eu vou falar, é aquela situação, outro exemplo da moral pública e privada, é aquela situação de você dizer, mas eu lá em casa, eu controlo tudo. As pessoas, assim, eu gosto de ter o controle. Eu não gosto que as pessoas falem palavrão na minha casa, eu gosto que as pessoas da minha casa recebam bem, quem chega, é assim que eu funciono lá em casa. Mas quando eu saio, eu sou o cara que mete a boca no trânsito, que xinga todo mundo, que dá ordem para os colegas de maneira bem estúpida no serviço. E aí, qual é a minha moral? Porque não é que eu não tenha moral, eu até tenho, mas como que eu estou agindo usando essa moral? Porque moral é construída num conjunto, ela não é feita por um ou outro, tá bom? Cada um tem em si um conjunto ético. A ética, sim, ela é um conjunto de valores, do ethos, né? De um sistema que cada um carrega consigo, tá? E aí a gente acaba transferindo isso para o grande grupo e tornando moral. Então, se eu for fazer a fusão ou a grande diferença entre moral e ética é que a ética são esses valores que eu desenvolvo a partir da dinâmica social. E a moral são os valores da sociedade que eu tenho que pôr em ação, porque eu vivo naquela sociedade, eu sou chamada, convocada a pôr em ação. O que os dois têm em comum, a ética e a moral? O que elas têm em comum? Ambas, as duas, significam ter valores. E significa tanto ética quanto moral significa ter valores. E também tanto ética quanto moral significam respeitar toda forma de vida. Ter valores e respeitar toda forma de vida. Isso é o que há de fusão, é o que há de igual, de semelhante entre o conceito de ética e o conceito de moral, tá? Vamos falar de moral agora para um cara que
Moralmente eu acho errado, eticamente eu acho errado, moralmente não, né? Porque no Brasil não se aplica. Mas eu acho errado quando a gente pronuncia nome de pessoas errado, né? Você tem aquele nome, você gosta de ser chamado por aquele nome, existe uma forma correta de ser pronunciado. Por favor, nunca mais, se vocês falavam assim, não falem mais, mas se vocês não falavam, aprendam a falar corretamente. René Descartes não existe, porque ninguém está descartando nada por aqui. Se escreve René Descartes, mas o nome é francês. E, por favor, vamos falar agora, então, da moral para René Descartes, ok? Vamos falar da moral, como René Descartes fala sobre moral. Sabe por que eu falo isso para vocês? Para um dia, quando vocês estiverem na universidade, não importa o curso que vocês estejam, vocês vão ter princípios de filosofia, de sociologia, porque vocês vivem em sociedade. E aí, no meio de uma discussão com professores ou com outros colegas que já têm um conhecimento bem ampliado sobre os assuntos, vocês me soltam, mas isso não é bem a moral que o Descartes defendia. Perdeu a sua moral, né? Porque você tem que, no mínimo, saber falar corretamente as coisas para não passar vergonha. Então tá, vamos lá, Descartes. Descartes falava que todos nós temos que atingir ou buscar atingir uma moral perfeita. Mas, para chegar na moral perfeita, é preciso passar pela moral provisória. É desse conceito de René Descartes que é o foco principal da aula de hoje. O que é moral e, segundo René Descartes, o que é moral provisória, tá bom? Vou explicar para vocês agora. Vocês depois deem uma olhadinha, porque na apostila, na página 21, ele vai falar de quem foi o René Descartes, o Maquiavel, depois quem foi o René Descartes, o que eles produziram, o que eles escreveram, enfim, até que se chega ao conceito. Mas eu já vou partir direto para o conceito, porque também a gente não tem todo o tempo do mundo, daqui a pouco está acabando a aula. Então, vamos lá. René Descartes. Para você chegar na moral perfeita, você depende de métodos racionais. Então, segundo Descartes, você só consegue ter uma moral perfeita se você estiver, de fato, exercendo todo o conjunto de valores e normas sobre o que é certo dentro da tua sociedade. E para que você exerça com perfeição, para a moral perfeita, todas essas normas e valores que são considerados corretos, você precisa ter métodos de viver racionais. Você tem que ser uma pessoa racional. Tá bom, mas eu sou um ser humano. O que eu faço com os meus sentimentos? O que eu faço com as minhas emoções? Eu simplesmente anulo isso dentro de mim para poder ser moral? Como assim? Aí ele diz o seguinte, o René Descartes, ele defende o seguinte: as paixões, as emoções, os sentimentos, mas em especial as paixões, o nosso envolvimento, às vezes bom, às vezes ruim, mas o nosso envolvimento com as coisas, com as pessoas, com as ideias, ele é muito importante, segundo Descartes. Isso é extremamente importante para a nossa autopreservação, para o nosso cuidado. Então, a gente precisa ter sentimentos, precisa ter emoções, precisa sentir medo, às vezes. Precisa sentir que num ambiente, você precisa se sentir assim, desconfortável para entender que você não está bem ali, que você não concorda com aquela situação, enfim. Tudo isso, segundo Descartes, essas paixões, elas têm que ser cuidadas, e a gente tem elas mesmo, mas elas servem para a nossa autopreservação. Porém, mesmo essas paixões, sentimento, emoção, tudo isso tem que estar controlado pela racionalidade. Tem que ter controle racional, certo? Mesmo isso tem que ter controle racional. Sabe aquela hora que você vê uma discussão acontecendo entre dois amigos seus, um tá falando uma coisa muito absurda e o outro, puxa vida, ele tá certo, ele fez daquela forma mesmo. Ele realmente não errou. Tá bem nítido ali o que é certo e o que é errado. E lá vem a tua paixão, o teu impulso em defender o que foi visto como certo na situação ali, não só por ti, mas pelos outros também. Na situação, você te dá o impulso de defender o que é certo, e nesse impulso das tuas paixões, as tuas emoções te levam a ir lá e gritar, e brigar, e empurrar o cara. Aí vem o Descartes e diz: se você quer chegar com moral na situação, a sua racionalidade vai ter que controlar as tuas paixões, tuas emoções, sentimentos, o teu ímpeto de ir lá gritar. Ela controla isso e você vai agir de maneira racional. Vai lá dizer que tá certo, vai separar se for uma briga ou coisa assim, só que você vai chegar lá com
moral. Se você chegar partindo para pancadaria, para gritaria, para briga ou coisa assim, perdeu a sua moral. E por que você perdeu a moral? Porque em todas as sociedades, a briga ou qualquer forma de violência, seja ela física ou moral, sentimental, enfim, qualquer tipo de violência não faz parte do nosso conjunto de valores e normas sobre o que é certo. Tá? Nenhuma sociedade diz que você agir de maneira violenta está correto em todas as situações. Então você perdeu a sua moral. Sabe quando o pai ou a mãe ou alguém que você faz uma coisa que estaria certa, mas a forma como você fez está errada, e a pessoa diz assim, perdeu tua razão, perdeu a racionalidade, não se controlou e perdeu a moral. Entenderam? De acordo com a visão de Descartes, tudo bem? Então, Descartes diz o seguinte, você precisa ter, para você desenvolver uma moral provisória, até você chegar na moral perfeita, você tem que ter uma moral provisória. E para te ter uma moral provisória, você precisa ter autocontrole de todas as suas reações, sentimentos, emoções e paixões. Você precisa agir de maneira racional. Haja com racionalidade, para você ter moral sobre as coisas que você faz, para você ter moral sobre a tua forma de pensar, certo? Dessa maneira, segundo ele, você não vai comprometer nem o conhecimento e nem a convivência social. Você não, porque daí você vai aprender de tudo um pouco. Eu não vou ler, mas credo, eu não aceito ler nada sobre comunismo e sobre o PT. Isso é um absurdo. Ora, se você não lê, você está comprometendo o teu conhecimento. Porque se você quer ter argumentos para debater e rebater essas ideias, você precisa ter conhecimento sobre isso. E para ter conhecimento sobre isso, apesar da tua raiva ou dos teus sentimentos e emoções te dizerem que não é bom, você controla, é racional, certo? Aí você vai conseguir ter Peraí, só um pouquinho. Você vai conseguir ter uma posição moral e vai conseguir... Eita! Peraí, gente, que para mim aqui deu um problema. Aí. Você vai conseguir moralmente agir ou expor tua opinião sobre o assunto. Entende? Por quê? Porque você teve um controle, usou um método racional, que aí conheceu o que você não gosta, o que você não, né? Ter conhecimento sobre isso, e assim você não comprometeu nem o teu conhecimento e nem a tua convivência com as pessoas. Porque dessa maneira, você vai estar aberto ao diálogo, à discussão, você vai sempre encontrar em todas as coisas aspectos positivos e negativos, inclusive no comunismo, inclusive, você sempre vai ter uma situação de diálogo, certo? E com isso você vai construir a sua moral, você vai fazer parte da moral da tua sociedade, porque você vai ter valores e normas que estão dentro daquilo que é aceito por uma determinada sociedade, tá bom? Tá, agora eu queria que vocês colocassem na apostila, por gentileza, na página 22, acompanhem comigo por lá, pega a apostila, põe lá na página 22, certo? Colocaram? Tá. Eu espero que sim. Tá. Na página 22, ele diz que o Descartes propõe 4 regras para você conseguir ter uma moral provisória, pelo menos a moral provisória. Você tem que seguir 4 regras. Quais são as 4 regras? A primeira, obedecer às leis e aos costumes nacionais, certo? Obedecer à sua religião, moderação, evitar qualquer tipo de excesso. Mas vamos lá, vamos discutir um pouco. É rápido, porque já está acabando o tempo. Primeira regra, obedecer às leis e costumes do seu país. Eu acho que aqui, tá. E costumes nacionais. O que isso significa? Estamos num momento que, para você ter uma moral provisória, em primeiro lugar, você precisa obedecer. Mesmo que você não concorde, você obedece essas regras, porque você é um cidadão daquele país, tá? Então, se isso vai dar certo ou vai dar errado, as atitudes das pessoas é que vão dizer. Você pode até ter ações e atitudes que são contrárias, que você, demonstrando que você não concorda, mas você não pode agir de forma criminosa. Segunda regra, ser firme e decidido nas ações, seguindo as opiniões provisórias com o mesmo rigor que se teria em relação às mais seguras. Ou seja, você vai honrar a sua palavra.
A partir do momento que você decidiu uma ação, decidiu falar alguma coisa, pensa muito primeiro, seja muito racional para tomar essa decisão, veja se ela é uma decisão moral. Primeiro você racionalizou, depois você bota ela num contexto e analisa se ela é racional. Se ela é moral. Sendo racional e sendo moral, honre com o que você está fazendo ou com o que você está dizendo. Não fica voltando atrás depois, não fica dizendo, mas não era bem assim. Ah, desculpa, acho que, claro que todo mundo tem direito de errar e de refazer algumas coisas, mas é por isso que ele indica, para você ter o menor número de erros na vida, o René Descartes, e ter moral, o René Descartes diz o seguinte, a moral é construída em cima de uma estrutura sólida. Então, não faça e não fale nada antes de você ter certeza do que está fazendo e falando. Da onde vem isso? Da tua forma de racionalizar, pensar muito primeiro e depois de analisar se isso faz parte da moral do ambiente, da sociedade em que você está. Se você fez todo esse estudo, essa análise, é moral, é ético, né? Porque é importante para o teu convívio. E foi criado, foi pensado de uma maneira racional, então há uma probabilidade muito pequena de você errar. E assim você vai poder honrar até o final o que está dizendo. Agora, se você sair sem esse controle racional, sem pensar coletivamente, sem pensar na moral, se isso é bom para todos, se isso realmente faz parte do conjunto de normas e valores, se você não faz essa perspectiva, você vai errar com muita facilidade. E daí vai ficar toda hora voltando atrás. Ah, eu errei, desculpa. Você não está sendo racional e não está agindo de forma moral. A moral provisória parte desse princípio, ser firme e decidido nas ações, honrar o que você diz e o que você faz. Terceira regra, vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Vamos voltar lá nos estoicos, rapidinho. O que os estoicos dizem? Que a gente só muda o que está sob nosso controle. Então, se hoje eu tinha programado ir para a praia e amanhece um dia de chuva, não resolve nada eu ficar xingando, dizendo que a vida é uma droga, que por que vai chover, chuva desgraçada e não sei o quê. Não adianta nada eu fazer isso. Eu tenho que lidar sobre o que está sob meu controle. A chuva não está sob meu controle, mas a minha felicidade está sob meu controle. Então, eu vou agir como? Eu vou procurar de alguma forma simples e sem muito apego, material, esse tipo de coisa. Eu vou lidar com o que eu tenho sob meu controle. Vou mudar a minha programação do dia. Eu vou ler um livro, vou assistir um filme, certo? Vou ficar dormindo mais um pouco, tá? Eu vou fazer esse processo de adaptação. Vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar os seus desejos e não tentando mudar o resto do mundo. A primeira forma de mudar o mundo é mudar as minhas atitudes, a minha forma de pensar e a minha forma de me expor para o resto do mundo. Porque assim eu tenho controle racional e assim eu entro dentro da lógica moral. Eu tenho ética, tenho racionalidade e sou moral. Estou dentro da moral da minha sociedade. Quarta regra e última, porque está acabando o nosso tempo. Adotar a melhor das ocupações. Cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro, seguindo o método cartesiano. Cartesiano quer dizer do Descartes, do René Descartes, tá? Sim, aquela parte da matemática que fala da teoria cartesiana e tal, também é desse filósofo René Descartes, porque na época esses caras eram tudo de bom, né? Eles navegavam e viajavam por todas as áreas com muita fluidez e tranquilidade, porque o conhecimento deles permitia isso. Enfim, voltando aqui, adotar a melhor das ocupações, cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Quer ter moral? Quer ter a moral provisória para um dia chegar à moral perfeita? Então seja racional, pensa antes de fazer as coisas, racionaliza, analisa se isso é moral, se dentro das normas e valores da tua sociedade isso está certo ou errado. Às vezes para todo mundo está certo, mas para ti está errado. Tá, então não é moral. Então tem alguma coisa errada aí. E se você não quiser agir dessa maneira, não precisa agir. Se você não concorda, não age. Mas também não fica julgando, criticando e batendo em quem não está agindo como você. A mesma liberdade que você tem, o outro também tem. Então, melhor das ocupações. Cultiva a razão, tenta alcançar o conhecimento, sem a necessidade de colocar emoção, sentimento em tudo, tá? Credo, mas isso parece que nos torna menos gente, né? Que nos torna bicho. Não é bem assim que funciona, gente. Tudo é importante. O próprio fato de você poder pensar e racionalizar
já te torna um ser humano, alguém pensante, que tira do campo do animal para o campo do racional. Você está racionalizando as coisas, pensando sobre elas, tá bom? Agora, deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Eu já volto a falar com vocês. Ah, tá. Olha só. Eu quero que vocês façam, eu vou dar uma atividade para vocês fazerem, claro, né? E vocês mandarem para mim, então, até a próxima aula de filosofia sobre isso, sobre essa moral provisória que o Descartes fala, para que um dia a gente chegue à moral total, à moral permanente, enfim, ou aquele sentimento de moral completa, tá? Como ele diz, primeiro você tem que passar pela moral provisória. Tem um texto dele, não é dele, mas fala sobre ele, na página 22 da apostila, ó, aqui. É bem legal de ler. Frisar bem isso aqui. As anotações que vocês tenham feito aí é bem importante também. E aí, na página 23, tem essas 3 atividades aqui em cima. Estão vendo lá? Tá. Essas 3 atividades que tem ali em cima são perguntas que é possível encontrar pronto por aí, mas qual é a graça que tem e de que maneira você está dominando o teu conteúdo, as tuas coisas, se você não responder por conta própria? Vocês vão responder essas 3 questões numa folha e mandar as respostas para mim. Por favor, não tenham respostas extremamente objetivas. Nós estamos estudando filosofia, então deixem as ideias fluir, escrevam sobre a forma como vocês pensam, toda essa argumentação também. Escrevam de forma cartesiana, escrevam de forma maquiavélica, já que eu citei o Maquiavel, mas, por gentileza, também se coloquem junto, tá bom? Tá? Responder essas 3 questões e mandar para mim. Agora eu vou continuar falando com vocês pelo WhatsApp, porque o tempo está acabando, e eu passo tudo certinho por lá, tá, gente? Então tá. Ó, beijo, bom resto de semana para vocês, estou morrendo de saudade, tá?